Boa noite. Estamos iniciando mais um capítulo da obra Missionários da Luz, Espírito André Luiz, com o nosso querido também hoje na pátria espiritual, Chico Xavier. Então estamos aqui aguardando para dar início. Boa noite, Angélica, boa noite a todos. Já estamos aí nos preparando para começar mais um capítulo da obra Missionários da Luz, intitulada Reencarnação. Boa noite, Elis, boa noite, Márcio, boa noite, Márcia, boa noite, Aline, boa noite a todos. Já vão me dando um retorno, como é que nós estamos aí, vocês estão me ouvindo? Tudo normal, som, imagem? Para que a gente possa então dar início aos nossos estudos, tá bom? Lembrando sempre aqueles que puderem já ir compartilhando para que outros possam acompanhar o início do capítulo, né? A gente agradece. Após terminar o estudo, também nós vamos estar colocando lá no YouTube para posterior pesquisa, para quem faltou hoje também, para estar assistindo, tá bom? Tanto aqui quanto no YouTube. Então, boa noite. Boa noite, Sueli. Boa noite a cada um de vocês. Boa noite, Ju. Então, vamos lá, moçada. Acho que já estamos aí no nosso grupinho. Sempre pedindo, antes de mais nada, a proteção espiritual, né? Então, aqueles que puderem, quiserem, sempre tenham aí ao lado o seu copo com água, para que a gente possa fazer a prece, mentalizando Jesus e os amigos espirituais, os trabalhadores abnegados do Cristo. Então, vamos lá. Vamos elevar o pensamento, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, médico dos médicos, amigo e irmão de todas as horas. Sempre dissestes que onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Hoje, mais uma terça de estudos, nos reunimos e queremos pedir-te para que, através da espiritualidade amiga que nos acompanha, dos nossos mentores, nossos anjos protetores, os nossos familiares que nos precederam além-túmulo e que zelam e velam por nós, para que se acerquem de nós nesse momento, trazendo-nos tranquilidade, mansuetude de coração e serenidade. Que todos aqueles pensamentos perturbadores, tudo aquilo que nos angustia, o cansaço e a afasia diária, nesse momento possam ser retirados. Que os fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos tira o chão, que nos preocupa e que muitas vezes nos afasta das leis divinas, pedimos nesse momento para que apazigue a nossa mente, retirando aquilo que é deletério e transmutando em fluidos salutares. Que as energias curativas se acerquem de nós, dos nossos doentes, fortalecendo-nos na fé, amparando-nos nas nossas necessidades, porque o Senhor conhece-nos mais que a nós mesmos, sabe das nossas necessidades, mas das nossas reais necessidades, porque nem sempre o que pedimos é o que precisamos. Que essa reencarnação tenha para nós um significado real e diferente. Que saibamos que as virtudes do Espírito são os bens maiores, são os tesouros verdadeiros. Que possamos ter a clareza do propósito dessa reencarnação. E por isso, nesse momento, mentalizamos os nossos doentes, os nossos necessitados, o nosso país, os cientistas, àqueles que laboram diariamente para o bem coletivo,
àqueles que ainda ignoram o propósito divino e, portanto, estão equivocados no bem. Que todos que habitam o planeta, encarnados e desencarnados, sintonizem a sua bússola com Jesus. Despertem as consciências para o espírito que são no corpo em que estão. Nesse momento também vos pedimos para que fluidifique as nossas águas, os nossos alimentos. Coloque nas nossas águas o lenitivo necessário para o refazimento de cada célula física e perispiritual nossa. Ampare-nos, Jesus. Tenha misericórdia de nós. Que saibamos usufruir das benesses que jorram do alto da nossa direção. Que tenhamos mais gratidão, que verbalizemos mais o vosso amor e que possamos seguir as vossas pegadas de luz, vivenciando o vosso Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Agora sim, iniciando o capítulo 13, intitulado Reencarnação. Fazendo apenas um link para que a gente possa entender o que nós estávamos vendo. No capítulo 12 nós falamos muito sobre o propósito de estarmos ocupando essa vestimenta, essa roupa transitória que é o veículo carnal. Então a espiritualidade nos coloca de uma maneira muito esclarecedora para nós, para cada um de nós, que esse corpo que nos utilizamos de forma passageira e transitória serve-nos para que possamos aperfeiçoar o nosso espírito, buscando acertar o nosso roteiro com os roteiros divinos, com Jesus Cristo, que é o nosso guia e modelo, né? Então hoje a gente já compreende que, para além dos rituais externos, de um rótulo religioso, Jesus veio à Terra para nos mostrar o caminho de volta para o Pai que nos criou com tanto amor. E que Ele sabe, Ele nos conhece, sabe que nós somos esses filhos pródigos, que muitas vezes nos afastamos do Pai, nos revoltamos, buscamos caminhos tortuosos, e é por isso que o Mestre coloca que é cada um segundo suas obras. E aí André Luiz, que é esse espírito que foi um cientista aqui na Terra, muitos dizem, o próprio Chico, em conversa íntima com os amigos, dizia que André Luiz foi Carlos Chagas na última reencarnação aqui na Terra. Então, um médico que fez um bem muito grande para a humanidade nessa reencarnação, mas que, independente do nome que ele teve na Terra, porque quanto mais o espírito se depura, mais ele acerta seu roteiro com os roteiros divinos, menos notoriedade e menos holofotes ele quer. Então ele usou, né, um pseudônimo aí, André Luiz. Esse nome André Luiz é porque ele precisava de um nome, e aí ele olhou para o irmão do Chico Xavier, que chamava-se André Luiz, e falou: qual que é o nome dele? André Luiz. Ah, então pode me chamar de André Luiz também. Então o espírito se intitulou André Luiz para não ter nenhuma notoriedade, nenhuma ligação com a última reencarnação dele, né? Nada que lembrasse a matéria, porque para além da matéria, do perecimento do corpo de carne e osso, o espírito vive. E quando chegou do outro lado, ele viu que a medicina espiritual, ela tem assim uma grandiosidade muito maior do que a medicina terrena, porque André Luiz, sendo médico na última encarnação, com os conhecimentos da medicina da terra, ele ainda se sentiu extasiado com o conhecimento de como se prepara um corpo no plano espiritual. Vocês mesmos viram quando a gente leu, imaginando aqueles modelos de um corpo feminino, de um corpo masculino, com as mínimas glândulas, com todos os órgãos, tudo muito iluminado, tudo muito claro, né?
para que as pessoas pudessem ter a noção de que preparar um corpo físico para a pessoa reencarnar é pensar em toda a genética, tudo que a pessoa vai precisar utilizar nessa nova roupa, nessa nova roupagem, inclusive de limitações. Nós vimos isso. Às vezes as pessoas precisam de tal ou qual defeito, tal ou qual doença se desenvolver, então inclusive os genes são pensados nesse sentido. Então eu preciso passar por determinadas situações. Então é preparado um modelo, um desenho desse corpo que nós vamos ter na Terra. E a função dos pais é muito importante. Mas no capítulo 13 e o 12, toda essa fala sobre a preparação do corpo físico para estar sobre a Terra, ela advém da necessidade de um espírito em particular, que o mentor, aquele que está sendo professor de André Luiz, que é o Alexandre, nesse estágio que ele está fazendo sobre reencarnação, mostrou para ele a situação de Segismundo. Segismundo é um espírito que, quando na carne, esteve entre dois seres, Raquel e Adelino, né, e Avelino. Esses dois espíritos estão na carne hoje, mas em outro momento, em outra reencarnação, Segismundo matou um e desviou a moça, mandando-a para um prostíbulo. E hoje, para retomar esse mal-estar que ele causou, essa ligação de ódio que ele tem com o homem, né? Ele pede então para vir numa nova reencarnação com eles, para poder acertar-se com Adelino, transformando o que é ódio em amor, o que é mágoa em perdão. E aí ele pede para vir como filho e Adelino e Raquel aceitam. Vêm, se casam, viram um casal, eles têm um filhinho já, mas agora o próximo filho que vem é um desafeto de passado, é o Segismundo. Embora tenha aceitado, Adelino traz no inconsciente dessa reencarnação a ideia assombrosa desse homem que está perseguindo ele durante os sonhos ou durante o sono físico, porque nós também já aprendemos que quem dorme é o corpo físico, que fica ali descansando. O espírito não dorme, o espírito aproveita o tempo de descanso do corpo físico para sair um pouco, utilizar dessa liberdade para visitar amigos, para estudar, para estar no plano espiritual, e dependendo da condição mental, podemos até estar fazendo coisas erradas, sintonizando com espíritos inferiores. Então, a cada um segundo suas obras. Não dá para dizer que vai todo mundo para um lugar maravilhoso, e também não dá para dizer que vai todo mundo para um lugar infernal, perturbador. Depende muito do estágio evolutivo de cada um de nós. E isso também a gente vai ver no capítulo 13, porque no capítulo 13 agora, o que Segismundo pediu desde o capítulo 12? Ele precisa reencarnar, ele precisa vir como filho nessa família, mas Adelino, por lá no inconsciente agora, estando na carne, tem medo de aceitar essa pessoa que ele sabe que o matou em outra vida, que lhe tirou a vida no corpo físico em outra encarnação. Ele não quer. Agora, no corpo físico, ele não quer nem saber na ideia de ter um inimigo dentro de casa como filho. E o que a espiritualidade vai fazer? Então, a espiritualidade vai tentar ajudar a reencarnação desse espírito Segismundo, para que ele possa vir como filho desse casal. Então, mais ou menos eu situei vocês para que a gente comece o estudo. No livro, nessa versão nova, nós estamos na página 189. Esse livro também tem em PDF, portanto, se alguém precisar, depois é só entrar em contato com a gente que a gente passa para estar acompanhando também, né? Para quem tem o computador, é legal abrir ou abrir no celular para ir acompanhando a leitura. Então vamos lá. Senti-me ditoso, diz André Luiz, e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar em companhia dele o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Então ele viu tudo, como é que se prepara um corpo, como é que se faz o desenho,
como é que se organiza tudo. Agora ele vai ver a coisa na prática, como é que você prepara os encarnados para receber esse filhinho. Então presta atenção. Profundo contentamento extravasava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo na medicina, no campo da medicina, fascinavam-me as leis biogenéticas, né? Como é que funciona essa genética da vida, né? Essa formação. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muita vez, diz André Luiz, receberam lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Então ele está dizendo, aqui na Terra, a medicina sempre fascinou, né? Essa questão da formação da vida, da genética, da biogenética, né? Desse corpo essa máquina perfeita que é preparada. Mas ele diz assim, também na colônia espiritual, quando cheguei do outro lado, eu vi que a medicina é muito maior do que aquilo que a gente vê na matéria. E me fascinou cada vez mais, mas eu nunca presenciei a volta de um espírito para o corpo físico. Então veja, aquilo que eu falo sempre para vocês, eu estou Rose, né? Tereza está Tereza, Elise está Elise, Inês está Inês, Cris está Cris e assim por diante. Nessa experiência. Na próxima não saberemos. Seremos outros seres. Usaremos outros corpos, certo? Então isso que é importante a gente compreender. Então ele diz que ele nunca presenciou do outro lado como é que se prepara um novo corpinho e como é que o espírito vem e faz essa experiência de se juntar a esse corpo. Então diz André Luiz, em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que em outro tempo recebera muitos favores, né, dos personagens envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de ser-lhes útil. Então, outra coisa muito interessante que a gente tem que perceber é que Segismundo, Raquel, Adelino são conhecidos de Alexandre. Alexandre está no plano espiritual em uma condição melhor, né? Ele está até auxiliando as pessoas. Então é um espírito que já tem a noção do propósito das leis divinas e busca laborar no bem. Então o trabalho existe aqui e lá com Jesus, não só aqui, como a gente sempre fala. E mediante isso ele diz que ele conhece esses amigos de outros tempos. Na última reencarnação de Alexandre, ele esteve próximo a esses três, a esse triângulo, Segismundo, Adelina e Raquel. Então ele diz que são pessoas caras ao seu coração. Olha que coisa linda. Então isso também dá uma paz muito grande, porque embora nós tenhamos as nossas pesadas tormentas, as tempestades que nos abalam intimamente, né, que abalam os nossos espíritos, nós sabemos que existem amores que estão em condições melhores no plano espiritual e que estão intercedendo por nós, nos amparando, nos confortando e vigiando de perto o nosso caminhar. Não estamos sós, são as nossas testemunhas. E dependendo de como nós utilizamos a prece, como nós utilizamos o nosso tempo aqui na carne, nós podemos sentir ainda mais essa presença. Isso também é algo importante. E é isso que ele está falando aqui, olha. Que ele, por já ter conhecido essas personagens, se sente feliz em lhe ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação
ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Então aqui é claro que Alexandre também coloca que todos nós passamos pela dificuldade, que nós não nascemos espíritos brilhantes, puros, prontos, perfeitos, que nós temos o nosso caminhar através do nosso livre-arbítrio. As nossas escolhas, que são muito nossas, podem nos levar a caminhos tortuosos, distanciando-nos da lei divina, ou podem traçar uma reta e a gente já ir para a verticalidade. Mas a maioria de nós sabe que se nós estamos em 2020 passando por grandiosas tormentas coletivamente, nós sabemos que nós ainda estamos distantes dessa perfeição. Isso também nos dá um respiro, porque aí a gente é menos cobrador de nós mesmos e menos cobrador do outro. Porque eu acho que com essa noção de que não há perfeição nesse mundo, o nosso olhar para aqueles que ignoram as leis divinas ou que ainda fazem coisas que não colaboram para a evolução e para o auxílio da humanidade, a gente tem que olhar essas pessoas como doentes. Quantos doentes nós não temos laborando em hospitais, em escolas, no meio político, que pensam no orgulho e no egoísmo, que pensam apenas em si mesmos e que ainda não têm noção do que estão fazendo aqui na Terra. Então, Jesus, coloca através dos nossos estudos, da leitura, da codificação e da doutrina espírita, que o Brasil é uma UPA. O Brasil é uma UPA do Cristo, é um pronto-socorro. Para cá ele transplantou a árvore do Evangelho. Não é à toa que nós temos um pedaço do mundo em cada canto do nosso país. Chineses estão aqui, japoneses estão aqui, mexicanos, colombianos, italianos, espanhóis, argentinos, alemães. Nós temos um pedaço do planeta aqui no nosso país. Então, realmente aqui é a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Mas Jesus disse que ele veio para os doentes, não veio para os sãos. Então, se ele veio para os doentes, o Brasil é o quê? Uma UPA, um hospital do Cristo. Aqui estão aqueles que necessitam desse olhar de amor, de tratamento. Então não é à toa que muitas vezes a gente ainda observa tantas posturas e condutas diferentes e distantes daquilo que a gente imagina como evolução e progresso espiritual. Estamos todos em tratamento. Graças a Deus, nós aqui que estamos nessa noite nos reunindo, já estamos numa condição de convalescência, já saindo da cegueira espiritual e buscando compreender Jesus na sua essência, trazendo os ensinamentos dele para dentro do nosso espírito, buscando transformar cada página do Evangelho em vivência diária nas nossas vidas, de pouquinho, em doses homeopáticas, mas a gente já está sabendo isso. Então, mediante essa noção de que os espíritos intercedem por nós, que por amor e por carinho eles nos olham à distância e estão sempre acompanhando a nossa caminhada, Alexandre comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual. Ele sabe que para nós é difícil nos livrarmos das sombras que em nós habitam e dos vícios que nos distanciam das leis divinas, mas também sabe que o trabalho no bem, o trabalho incessante no bem, modificando o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir, acertando a nossa bússola diariamente com Jesus, nos leva, chama todos nós, filhos da criação, ao concurso fraterno. E através dessa luta diária nossa, para sermos melhores e voltarmos para o verdadeiro lar, melhores do que chegamos aqui, existem os serviços intercessórios. Só de ver a nossa luta nós temos auxílio. Por isso que Emmanuel sempre fala que o auxílio virá. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso, rodeado de tufos de vegetação. Então os espíritos vieram na casa deles, de Adelino e Raquel.
Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, diz André Luiz, verifiquei que Herculano nos esperava ali próximo, no limiar do lar. Então, quem era Herculano? Herculano é o espírito, ou a entidade espiritual que acompanha esse casal para que eles possam se preparar para receber um desafeto de passado, que é o Segismundo. Então, Herculano é o espírito que pediu para Alexandre a intercessão, o auxílio nesse caso reencarnatório. Tá bom? Então, Herculano é um espírito benfeitor que acompanha esse casal. Então, o instrutor Alexandre, porém, informou-me que havia notificado Herculano, esse amigo, sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Então, veja, Segismundo, que reencarnará como filho do casal, estava em espírito lá junto com Herculano. O que será que eles foram fazer nessa casa? Olha que interessante, gente. Cumprimentou-nos o companheiro Herculano afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador Alexandre, esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Foi excelente medida, falou Alexandre bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha próxima noite. Então, Alexandre achou interessante ter trazido o futuro filho do casal, que é um desafeto de passado. E eles vão ficar ali a noite inteira. Por que será que eles vão passar a noite lá? Presta atenção, então, vamos continuar. Veremos o que é possível fazer. Entramos. O casal Adelino-Raquel tomava a refeição da tarde junto de um pequenino, no qual adivinhei ser o filho, da casa, o primogênito da casa. Não longe, acomodado em uma cadeira de descanso, repousava uma entidade, um espírito, que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença. Dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador Alexandre, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto: Notei, é Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. Então, Segismundo estava chorando. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e de glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Não chorem. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Então, olha que interessante. Enquanto a família estava jantando, papai, mamãe e o filhinho único que eles tinham ali até agora, os espíritos estavam conversando e já preparando o que iria acontecer durante a noite, durante o sono físico dessa família, para poder sondar o casal e ver se conseguia mudar a cabeça de Adelino para que ele pudesse receber Segismundo como filho. Então vamos só observar o jantar dessa família. Mas aí o Alexandre fala uma coisa que é muito interessante. Então não vai ficar pensando coisas perturbadoras, Segismundo, que as suas vibrações em desalinho podem perturbar o jantar da família. Então eleve os seus pensamentos. É isso que Alexandre fala, então, para o Segismundo. Continuando a nossa leitura e repondo-o na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e doente, continuou Alexandre: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde: reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Adelino, porém,
apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros. Então vamos entender aqui, quando eles estavam os três no plano espiritual, Segismundo sofreu muito, porque ele tirou a vida desse amigo hoje que vai ser seu pai, na outra encarnação. Tirou a vida, viveu momentos perturbadores no plano espiritual inferior, e agora que ele tem consciência que foi um criminoso, ele quer reparar o erro. E como que ele quer reparar o erro? Voltando como filho, amando e sendo amado, desfazendo nós em laços, estreitando laços espirituais com eles. É a forma de pedir perdão e ser perdoado. No plano espiritual, antes do casal vir, o que aconteceu? Eles se reencontraram, se perdoaram, com certeza Adelina e Raquel perdoaram Segismundo, prometeram que eles vão refazer essa vida agora na carne, que eles virão como pais, que Segismundo vem como filho e vai ficar tudo bem. Só que o que aconteceu? Adelino, no corpo físico, a gente esquece o que a gente veio fazer aqui, graças a Deus. E esquece, inclusive, quem fomos no passado, graças a Deus também. Porque se a gente está aqui num mundo de provas e expiações, na UPA do Cristo, no Hospital de Jesus, porque ele veio para os doentes, então nós também não temos um passado glorioso ainda. Queremos modificar o roteiro a partir de agora. Haja visto o amor que nós temos pelo Cristo e o amor ao Criador, a Maria Santíssima e a tantos outros espíritos luminares que vieram à Terra nos mostrar o caminho e nos trazer alguns roteiros importantes para serem seguidos, né? Então, mediante isso, a gente está despertando, mas nós estamos despertando. Nós não somos, não sei se tem no nosso grupo aqui, né? Estou falando por mim, espírito missionário, aquele iluminado que já pode dizer que é perfeito. Então, nós estamos para aprender e nos modificarmos para melhor, buscando vivenciar o bem e o Evangelho de Jesus. Então, ele diz aqui que quando a pessoa se redime, se ela se arrepende, ela tem que reparar. Por isso que nas aulas anteriores a gente falou, não basta orar um terço, desviar um rosário, pagar promessa e tá tudo certo. Primeiro, a gente se arrepende. Segundo, arrependeu-se verdadeiramente, repare o erro, modifique o roteiro. E é isso que Segismundo quer fazer. Então veja que aqui ele diz, eu estou vendo grandes obstáculos, né? E mediante isso, quando ele fala que reconhece que ele foi um grande criminoso, mas que ele quer redimir as velhas culpas, ele também fala que Adelino, esse que será seu pai, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão aos meus antigos erros, porque ele não se lembra, ele só olha para o espírito e tem uma aversão, como se ele tivesse medo que o espírito lhe tirasse a vida de novo. Alexandre, que ouvia enternecido, sorriu paternamente e redarguiu: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Eleva o pensamento, né? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do ex-adversário, vítima em outro tempo de seu ato impensado. Não encontraria talvez as mesmas dificuldades se fosse você, que alguém lhe tirou a vida, se você reencontrasse esse alguém agora, lá no fundo, você não teria medo que o outro lhe fizesse o mesmo de novo? Tenha calma e prudência, não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, ao fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: tens razão. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: olha o que ele fala. Ele tem estado muito abatido, Segismundo, tem estado desanimado.
É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstâncias sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades do regresso à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acentuando os próprios sofrimentos, com expectativas e inquietações injustificáveis, ou seja, a própria consciência dele lhe cobra os erros de passado, e essa cobrança faz com que ele desanime, né? Com que ele não vibre num patamar edificante, com pensamentos elevados. Fixando mais detidamente a atenção no casal que se mantinha à mesa, falou afetuoso: vamos observar Adelina e Raquel jantando. Vejamos o que a gente pode fazer, que cooperação nós podemos dar e que cooperação eles podem receber. Acompanhamo-lo em silêncio. O chefe da casa, o Adelino, permanecia taciturno, preocupado, conversando com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava, no entanto, ele continuava quase sombrio, envolto em pensamentos pesados, sabe? Taciturno. Não se efetuou o negócio que você esperava? Perguntou a esposa, tentando a palestra afetiva. E ele responde secamente: não. Mas você continua interessado? Sim, responde Adelino. Aí a esposa pergunta de novo: e viajará na próxima semana, caso não realize o empreendimento até domingo? Ele responde: talvez, bem seco, bem por monossílabos mesmo, né? E aí continua a fala. A esposa fez longa pausa, algo desapontada, arguindo em seguida: que desculpa apresenta a companhia em vista de semelhante demora? O marido fitou-a com frieza e respondeu lacônico: nenhuma. A essa altura, Alexandre, o orientador de André Luiz, o benfeitor que está intercedendo nesse caso, o espírito, fez significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado: em verdade, a condição espiritual de Adelina é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Gente, grifa isso, olha que lindo. A espiritualidade aqui fala com muita sabedoria que a situação desse pai de família, do Adelino, é horrível, uma das piores, porque ele já não dialoga com a esposa, e quando não há diálogo, não há conversa olho no olho, quando a situação está tão por monossílabos, então ele está perdendo o gosto de conversar entre si, ele está desfazendo o amor no altar doméstico. Então a situação é complicada mesmo, né? Imagina, que tristeza. Você conversa com o marido, ele responde secamente dessa maneira. E o filhinho, como é que será que não fica, né? Em semelhante estado psíquico, estado mental, não poderá ser útil de algum modo aos nossos propósitos. Então, Alexandre percebeu uma coisa muito pesada. Como é que a gente vai ficar ali à noite, conversar com o espírito dele enquanto o corpo físico estiver dormindo, se ele não tiver um pensamento melhor, não estiver mais, vamos dizer assim, fortalecido na fé para que a gente possa acessá-lo? Porque lembra que a gente sintoniza com os nossos iguais? Se a gente estiver muito perturbado, vamos sintonizar com espíritos perturbados. Então, para que a espiritualidade benfeitora possa acessar a mente de Adelino quando ele estiver no sono físico, que quem dorme é só o corpo, ele precisa, Adelino, estar numa condição melhor, pensamentos mais elevados, senão ele não vai conseguir sentir a presença benfeitora dos amigos. Então, o que Alexandre faz? Olha que coisa linda. Alexandre levantou-se, deu alguns passos em torno da família que estava em volta à mesa comendo, em torno da reduzida família, e dirigiu-se a nós outros afirmando: procurarei despertar-lhe as fibras sensíveis do coração, de modo a prepará-lo convenientemente a fim de ouvir-nos esta noite. Olha que coisa linda. Então ele diz assim: eu vou fazer aqui uma intervenção
para que eu possa melhorar essa vibração de Adelino. Eu vou procurar acessar a mente dele de alguma maneira, modificando-lhe os pensamentos para melhor, trazendo a presença de Jesus para o lar, para que dessa maneira o ambiente esteja preparado de forma salutar para que a nossa presença seja sentida e para que a nossa intercessão seja exitosa. Então, olha o que ele faz. Assim dizendo, Alexandre, o devotado orientador, aproximou-se da criança, do filho do casal, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou-lhe a destra sobre o coração. Então pegou a mão, colocou sobre o coraçãozinho do menino, de 3 anos. Vi que o pequeno sorriu, deve ter sentido a presença espiritual ali, mostrando novo brilho nos olhos azuis. Então a criança tem olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho. Olha o que o Espírito passou de pensamento para a criança. Mamãe, por que papai está triste? Então Alexandre colocou esse pensamento na cabeça da criança para a criança começar uma conversa diferente. O dono da casa ergueu o rosto com admiração, ao passo que a mamãe, a senhora Raquel, respondeu comovida. Não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. Aí o filhinho pergunta: e que são negócios, mamãe? Tornou a criança ingênua. A mamãe responde: são as lutas da vida. O menino fitou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre nos negócios? A mamãe respondeu sorrindo: fica sim. E por que ele fica triste em casa? Olha que pergunta, gente. Papai lá fora, quando está trabalhando, fica feliz? Fica sim. E por que aqui em casa ele fica triste? Enquanto o papai só ouvia o diálogo, sob forte impressão, a genitora, a mamãe carinhosa, esclarecia a criança com paciência. Então veja que a mamãe já estava numa condição espiritual melhor. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, o que parece tristeza, meu filho, é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, traz consigo muitas preocupações. Se na rua deve teu pai mostrar a cordialidade e a alegria a todos, usar as máscaras, né, gente? De modo a não ferir os demais, não acontece o mesmo aqui, onde se encontra a vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. A criança escutou atenta o que a mamãe falou, dividindo os olhares afetuosos entre o papai e a mamãe, e tornou a falar: que pena, hein, mamãe? O chefe da pequena família, tocado nas fibras recônditas, lá no interior da sua alma, pela ternura do filhinho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos dava lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Então ele foi ouvindo aquela conversa da mãe e do filho, foi se sentindo envolvido na benesse da fala da mãe, na paciência da mãe, na voz maravilhosa do filhinho. E aí ele foi sentindo um alívio, né? Aqueles pensamentos sombrios foram saindo. E ele sorriu repentinamente, transformado, e dirigiu-se ao pequeno filho com nova inflexão de voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Falou o papai. Não me sinto entristecido. Estou, aliás, satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes, é preciso calar para pensar melhor. Então, ele também saiu bem na fita, né? Deu uma explicação razoável. A dona da casa mostrou largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro, quer dizer, rapidamente ele mudou o jeito de pensar.
O menino, por sua vez, não disfarçava a alegria, o júbilo no semblante infantil. E assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, dirigiu-se novamente ao chefe da casa perguntando: papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O papai, o genitor, trocou o expressivo olhar com a esposa e falou ao pequenino: tenho tido sempre muito serviço à noite, mas voltarei hoje mais cedo para acompanhar tuas preces. E sorrindo com paternal alegria acrescentou: já sabes orar sozinho? O filhinho redarguiu satisfeito: mamãe, ensina-me todas as noites a rezar por você. Gente, olha a importância da prece, de ensinar a prece aos filhos também. Quer ver? E abandonando o talher, instintivamente olhou para o alto de mãos postas e recitou. Olha a oraçãozinha que esse menino fez, inspirado também, envolvido pelos bons fluidos do espírito Alexandre. A criança falou assim: meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida, dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. Tem prece mais bonita que essa? Prece do coração, sem receituários, sem recitórios, palavreados sem sentimentos. Olha que lindo. Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida, dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. Nessa hora, o pai, o Adelino, que se apresentava tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos rasos d'água, sensibilizado nas fibras mais íntimas, e fixando ternamente o filho, murmurou: estás muito adiantado. Hoje, Joãozinho, rezarei também. Agora, de alma desanuviada, leve, Adelino contemplou a companheira, orgulhoso de possuir-lhe o devotamento, e acentuou: a palestra do Joãozinho fez-me enorme bem. Trazia o coração desalentado, pesado, opresso. Eu mesmo não saberia definir meu estado d'alma. Há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo graças a Deus ao despertar pela manhã, porque me sinto mais à vontade, enfrentando as máscaras humanas que lutando noite inteira em sonhos cruéis. A esposa, admirada, observou carinhosa: creio que deverias descansar um pouco. Comovido ante a delicadeza da mulher, Adelino continuou: tenho tido receio de mim mesmo. Tão logo deito-me na cama, sinto instintivamente que uma sombra se aproxima de mim. Olha isso, gente. Adormeço sob incrível ansiedade e o pesadelo começa, sem que eu saiba explicar conscientemente coisa alguma. E os sonhos são sempre os mesmos? Pergunta a esposa, solícita. Sempre, respondeu Adelino com emoção. Vejo, olha o que ele sonha, quer dizer, ele sai do corpo físico um pouco, quem dorme é o corpo de carne e osso, e quando em espírito ele está longe um pouquinho do corpo, ele vê que um homem se aproxima dele, estendendo as mãos à maneira de um mendigo vulgar a implorar socorro. Com certeza é Segismundo, mais uma vez pedindo perdão e pedindo para vir como filho deles. Então, por isso que ele fala, um mendigo vulgar a implorar socorro. Mas, ao lhe fixar a fisionomia, a aparência, me dá um terror, ele diz, inexplicável terror invade-me o espírito. Tenho a impressão de que ele deve assassinar-me pelas costas, tá vendo? Ele não lembra o que aconteceu, mas ele tem flashes do passado. Ele olha e vê o assassino do passado. Em certas ocasiões, tento estender-lhe as mãos, vencendo a impressão de pavor. Entretanto, fujo sempre num misto de ódio e repugnância.
Oh, que pesadelos terríveis e longos! E modificando o tom de voz, acrescentou: admito esteja eu sob fortes desequilíbrios nervosos, sem atinar com o motivo. Então, olha que interessante, gente. Por isso que eu sempre falo que família, segundo o plano espiritual, é o cadinho purificador. Cadinho, né, vamos dizer aí a Teresa, que conhece bem mais que eu, de uma maneira muito simplória do meu entendimento, cadinho seria um instrumento onde se coloca determinada matéria para se livrar em altas temperaturas de certas impurezas. Então a família é isso, é o lugar onde a coisa ferve para que a gente se depure, se melhore. Por isso que na família estão os nossos entes mais queridos, mas na maioria das vezes estão aqueles com os quais nós temos que desfazer os nós, transformando em laços, e laços espirituais, porque nós estamos na família necessária para o nosso crescimento. Então, quando a gente olha um filho difícil, um esposo difícil, uma sogra, um sogro, um pai, uma mãe, aquele que às vezes nos dá muito trabalho, talvez nós em outra encarnação tenhamos feito algo que os deixaram inconscientemente ainda magoados conosco, com repugnância à nossa presença. E aí a gente entende quando uma certa mãe, ao esquecer do propósito no plano espiritual, aborta uma determinada criança, faz atrocidades, mães, pais com as crianças, ou as crianças com os pais, matando os pais para ficar com o dinheiro. Só as reencarnações, a pluralidade das existências explicam essas perturbações e essas repulsas instintivas que há no mesmo lar, embaixo de um mesmo teto. E é isso aqui, olha. Olha que interessante a gente saber isso, né? E ele fala que são pesadelos, porque na verdade o inconsciente dele vê o espírito e tem medo que aquele que foi o seu assassino de passado volte a cometer atrocidades agora que vai habitar sobre o mesmo teto. Para pensar. Daí a importância do perdão. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás lado a lado com ele. Se nós perdoarmos e o outro não, o outro é problema dele. O nosso perdão é problema nosso. Porque quando a gente perdoa verdadeiramente, nós quebramos esse elo, esse ciclo, essa corrente viciosa que não nos separa. Que veja que os dois estão imantados pelo ódio ainda. Não há aquele perdão verdadeiro ainda. E é por isso que ele fala que se vê perseguido. E aí a esposa, né, pergunta: por que não se submeter ao necessário tratamento médico? Ele, Adelino, pensou por alguns momentos como se o seu espírito vagasse através de longínquas recordações. Em seguida, fixando a companheira nos olhos muito brilhantes, acentuou: talvez eu não precise recorrer aos facultativos, né, à medicina terrena. É possível que o nosso filhinho esteja com razão. As lutas grosseiras do mundo impuseram-me o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos terei abandonado a oração? Talvez o que me falta é orar, elevar os pensamentos, me fortalecer na fé em Deus. De olhos molhados e pensativos, prosseguiu: quando menino, minha mãe me educava na ciência da prece. Olha que fala linda, ciência da prece, porque a prece é libertadora mesmo, né? Ensinando a curvar-me diante da vontade do Altíssimo. Sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé de minha carinhosa genitora e implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na concorrência ao pão de cada dia. Desde então perdi a crença pura que sinto necessidade de retomar. Olha que coisa linda, né? Ele fala que cresceu, se tornou adulto,
se envolveu nas coisas materiais e esqueceu-se um pouco dos verdadeiros tesouros espirituais, dessa ligação com o divino, com o Criador, né? Com a sua essência de espírito. Porque quando a gente pensa que aqui passa muito rápido e que tem que haver algo mais, que é a vida além dessa vida na carne, que nós somos espíritos com uma vida única, estejamos no corpo ou fora dele. A nossa vida é única, nós somos espíritos imortais. Então é importante a gente saber disso, porque tendo essa noção, a gente compreende as tormentas que passamos aqui. Fica mais fácil entender quando uma criança em tenra idade volta para o plano espiritual, quando um jovem volta, quando alguém que a gente olha e fala, era tão bom, não merecia. Como não merecia? Se aqui é uma experiência, é um propósito divino que a gente se coloca para voltar para casa melhor. Se a gente cumpriu o que tinha que cumprir, por que não diminuir esse sofrimento aqui e voltar glorioso para a verdadeira casa? Quem não gostaria de voltar para casa vitorioso? Então, se a gente tiver essa noção, a gente entende melhor os nossos percursos, né? Sejam eles tormentosos, mas é importante a gente entender que como espírito, nós temos todas as estações do ano em nós. Tem a primavera, tem o verão em que as coisas estão brilhantes, mas também teremos o outono e os invernos na nossa vida. Todos teremos, com certeza. Então nós temos que nos preparar para isso e não achar que Deus tem um olhar diferente para nós porque a gente acredita nele. O Pai ama, principalmente aquele que nos criou, ama-nos igualmente e deseja a todos nós a felicidade e o progresso espiritual. Então estamos finalizando, mediante essa fala dele que se envolveu na matéria e perdeu essa crença pura, que agora precisa retomar. A esposa enxugou os olhos comovidas. Há muitos anos ela não observava o companheiro semelhantes demonstrações emotivas. Ela ergueu-se emocionada e falou com ternura: volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. Iluminou-se o semblante do pequenino de intraduzível alacridade, felicidade, né? Contemplou a mãezinha enternecida e observou: então, mamãe, hoje vou fazer todas as orações que eu já sei. E após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza, que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou, depois de restituir a criança aos cuidados maternos: felizmente, nossos serviços preparatórios desdobram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. E aí André Luiz vai continuar falando o que acontece depois de tudo isso que a gente viu, né? Porque agora sim, a vibração do lugar de Adelino é muito melhor. Envolveu prece, modificou o pensamento, retirou aquelas sombras que não davam acesso à espiritualidade amiga. Agora sim, Alexandre preparou o ambiente para que na próxima terça-feira a gente compreenda o que vai acontecer. Então hoje ficou muito claro que nos nossos lares nós nunca estamos sós. E que naqueles momentos mais tumultuados da nossa vida, mais perturbados, mais desalentados em que nós nos encontramos, sempre haverá um espírito amigo que estará vibrando e trabalhando, intercedendo ao nosso lado para que a nossa conduta se modifique para melhor e para que a gente consiga então o acesso dos benfeitores espirituais, dos trabalhadores abnegados do Cristo. Então olha que capítulo maravilhoso, né? Sabendo disso, não percamos a chance, nem que for 3 minutinhos. Não é ficar recitando preces grandiosas, mas é parando, mentalizando e dizendo: sei que nesse momento, aquilo que passo, os caminhos que percorro,
os pensamentos, sentimentos e ações por mim impetrados nessa vestimenta atual, são eles acompanhados muito de perto pelo plano espiritual amigo, por aqueles amores que eu deixei no mundo espiritual, ou por aqueles que comigo estiveram, mas que agora já voltaram para a verdadeira pátria e têm condições de olhar por mim. As coisas estão difíceis hoje, e se coloque. Estou sentindo o coração pesado, a mente desalentada. Meus olhos não conseguem vislumbrar a beleza da vida e só fixas na reclamação e no sofrimento. Sei que não sou a única pessoa a passar por esse tormento. Há outros corações que choram a separação física de entes amados. Há corações perturbados no leito de um hospital buscando auxílio e os recursos dos dois planos. Há seres que não veem outra coisa senão as sombras da alma e que por isso nesse momento estão retirando a própria vida. Eu estou aqui lutando. Então eu só peço um olhar de misericórdia. Estendam as vossas mãos sobre mim. Me mandem uma frase de amor, um consolo, um carinho. Que alguém nesse momento possa interceder por mim e eu possa sentir essa intercessão. Porque eu quero despertar amanhã melhor, muito melhor que hoje. E eu quero ter o bom ânimo que o Mestre assevera. Porque ele também disse que eu teria aflições, que eu viveria num mundo de atribulações, que o seu reino não é deste mundo. Então, se eu acredito em Cristo, se eu tenho a cristandade em mim, eu sei que se também não é o meu. Aqui eu estou de passagem, eu estou num planeta escola, fazendo provas diárias para buscar que eu aprendi e buscar mostrar que eu aprendi. Então eu preciso passar nessa prova. Me dê o ânimo necessário. Que a minha vontade esteja muito além daquilo que eu vejo como perturbador e das ilusões do mundo. Que minha boca se cale, ao invés de maldizer a alguém. Que meus olhos sejam suficientemente bons para enxergar a beleza que o Senhor preparou para mim todos os dias. Gratidão, Mestre. Gratidão, Senhor. Gratidão, amigos, porque mesmo que eu não enxergue, eu sei que vocês estão ao meu lado sempre. E é essa energia que recebo que me propulsiona a seguir em frente. Como diz o Chico, ainda me sinto um verme, rastejante, mas sempre para frente, nunca retrocedendo. Então que a minha fé seja tão contagiante que onde eu caminhar eu possa levar comigo alguém que também está na mesma situação. Porque corações amigos juntos são capazes de se consolar, de amparar e de auxiliar a que a cruz não seja tão pesada nem para mim e nem para o outro. Então eu acho que é essa ideia que nós temos que ter sempre. Então muita luz, muita paz para cada um. Gratidão pela paciência que tiveram em mais um dia nós estarmos juntos. E a ideia é sempre essa, que nós aproveitemos a nossa estadia para aprender e sempre colocar em prática. Porque teoria, se não for aliada à prática, ainda de nada vale. Um bom cozinheiro só se torna um bom cozinheiro se ele cozinha, e se ele testa, e se ele coloca de si na receita que faz. É a mesma coisa. A nossa vida é única, é individual, o caminhar e as escolhas são individuais, ninguém vive por nós, mas eu tenho certeza que há muitos que nos apoiarão, para que quando cairmos nos estenderem a mão para que levantemos e para que prossigamos com fé e muita coragem e muita vontade e disciplina, para sermos caridosos conosco em primeiro lugar e em seguida colocarmos em prática esse amor, esse auto-perdão, também auxiliando, amando e perdoando os que conosco caminham. Gente, beijo no coração de todo mundo, que Jesus nos abençoe e até a próxima terça.
Fiquem com Deus. Até terça que vem, tá bom? Gratidão. Depois eu vejo todos os recadinhos e respondo.